Estamos de volta com o terceiro bloco do Hora da Saúde. Nós continuamos com o Luiz Paulo Vieira, o Lupa, e neste terceiro bloco nós vamos responder as principais dúvidas dos telespectadores. Lupa, quais são os principais benefícios da ergonomia? A curto, a médio e a longo prazo? Bom, a curto prazo você evita de repente, em alguma situação não tão adequada no ambiente, de ter às vezes ali um acidente ou às vezes um movimento muito errado e obviamente você chegar num ponto de travar e ter aquela situação aguda, imediata e de repente ficar incapacitado ao trabalho já por alguns dias, obviamente. A médio prazo significa que você está, médio e longo prazo, significa que você vem sofrendo de dores pequenas, diferente daquela da aguda que te incapacita imediatamente. Ela é mais perigosa, essa de médio e longo prazo, porque faz com que você vá se acostumando um pouquinho com essa dor, ela vai levando, e às vezes você toma analgésico por conta própria, não procura orientação e nessa brincadeira, de repente, a hora que ela chega no estágio crônico, depois de meses ou anos em alguns casos, você ao procurar ajuda pode de repente estar já com problemas, digamos, mais já enraizados, né? Algumas contraturas que ficam mais difíceis ou às vezes pessoas que têm já uma tendência de fibromialgia, de repente essa fibromialgia acabou vindo à tona, né, pela questão do trabalho que você executava. Então você pode ter ali uma causa imediata no caso agudo ou uma concausa de repente com algum problema que você tenha e vai se agravando ao longo do tempo. Então por isso que é importante nós termos muito cuidado nas duas situações, porque tanto a curto prazo agudo ou a médio e longo prazo, as duas linhas são danosas para o corpo. E os homens e as mulheres, eles precisam ter os mesmos cuidados quando a gente fala em ergonomia? Sim. Talvez aí a gente tenha alguma diferença um pouquinho em relação à mulher, porque ela tem uma tendência muscular de uma certa facilidade, pelo menos na parte de cima, que é a parte do trapézio, essa parte daqui, de ter mais dor do que o homem. Mas em linhas gerais, os dois têm que ter, porque o homem na sua possibilidade de mais força em algum tipo de trabalho para executar, faz com que às vezes ele exagere um pouquinho mais por ter essa disponibilidade de força e às vezes aquilo acaba sendo enganoso e obviamente lá na frente pode trazer um problema pior do que o da mulher, que às vezes tem uma determinada possibilidade de dor porque aí ela recua um pouco. O homem, por não ter, de repente acaba extrapolando. Então também é muito ruim. Os homens sempre mais sujeitos aos problemas por abusar mais, né? Normalmente acontece isso porque o homem, por ter aquela força física, acaba desenvolvendo ali movimentos talvez mais bruscos e nesse sentido aí você acaba surgindo problemas lá na frente, um pouquinho diferente da mulher que tem uma tendência mais à cervicalgia e o homem mais de lombalgia associado com hérnia. Então, a gente verifica que em homens e mulheres, as hérnias de disco nos homens, as lombalgias nos homens, aquelas dores que vão para a perna no ciático, elas têm uma tendência de ser um pouquinho mais grave. As mulheres têm a dor na lombalgia, dor que desce na perna, um pouquinho de ciatalgia, mas no comparativo, a nível de trabalho, normalmente, às vezes o homem, por esforço físico, quando surge a dor, costuma estar um pouquinho mais grave do que o da mulher. Você aí de casa deve estar pensando, para que isso tudo no estúdio, né? Tem aqui esse apoio para os meus pés, tem aqui um mop, né? Uma vassoura toda moderna aqui no estúdio, para quê? É porque a gente vai pedir para o Lupa para dar umas dicas sobre quando e como usar esses objetos. Lupa, principalmente para quem trabalha muito tempo sentado no computador, é normal a gente ver as pessoas usando esse apoio. Eu tô com ele aqui na minha perna, tô sentindo confortável, mas quando usar, como usar, esse é o melhor apoio? Então, importantíssimo esse relato, porque é o seguinte, o apoio de pé, ele é só indicado para a pessoa que, ao sentar numa cadeira, ela tem uma dificuldade, mesmo quando abaixar, que é numa cadeira normal de escritório, ela tem aquela regulagem que a gente abaixa ou ergue ela. Então, esse apoio de pé, ele é usado justamente para aquelas pessoas que, ao abaixar a cadeira, no total que ela é possível, ainda chega num determinado ponto que a perna fica balançando. Aí coloca esse apoio. Se ela não balança, a pessoa apoia a ponta do pé. Significa que ela tem uma estatura menor ou tem uma perna menor.
O apoio de pé é para poder igualar essa diferença, justamente para quem tem essa dificuldade de altura. As pessoas que sentam numa cadeira como nós estamos e que os pés acomodam no chão de maneira tranquila e que não há um esmagamento da coxa aqui embaixo, porque aqui, como a minha perna é maior, ao colocar ela num plano reto, eu tenho uma folga aqui embaixo, não há uma compressão. Então, nesse caso, o apoio de pé não se faz necessário para mim. Quando você pega uma pessoa de uma estatura menor ou as pernas são um pouco menor, em que ela fica meio na ponta do pé, como eu disse no comecinho, ou às vezes ela fica forçando um pouco, você coloca o apoio de pé justamente para ela poder voltar e ficar numa altura adequada e ter o conforto. O problema de quem não usa o apoio de pé é que muitas vezes a compressão da coxa na cadeira, ainda que ela seja de espuma, confortável, há uma diminuição do retorno venoso. Muito tempo sentado faz com que as pessoas tenham uma tendência a muitos vasinhos. E se ela já for tendenciosa a isso geneticamente, aquilo pode extrapolar um pouco mais e dar dor na perna, inchaço e assim por diante. Lupa, quando a gente fica sentado, como eu sei que a altura da cadeira é a correta para o meu tamanho? Existe um ângulo certo para as pernas? E se ele não estiver correto, o que eu faço? Recorro ao apoio? Perfeitamente. A sua explicação praticamente matou a resposta. O que nós precisamos é ter um ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus, a gente sabe que é um ângulo reto, que vem assim com a perna e a perna também para baixo. Esse ângulo no qual eu estou aqui... O seu está certinho. Isso. Esse ângulo é o ângulo de 90 graus. Se eu, de repente, estiver numa cadeira em que eu estou aqui, posso fazer isso? Claro. Se eu estiver aqui, essa cadeira, se ela fosse o assento dela nessa posição, significa que ela está alta. O que acontece? A minha perna está para baixo. Percebe a diferença? E aí ela está no ângulo. O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma compressão aqui. Digamos que esse assento estivesse aqui, certo? Eu tenho uma compressão. Então eu teria que recorrer ao seu apoio de pé. Empresta ele aqui um pouquinho. Pode usar. Isso. Aqui já dá para a gente explicar direitinho. Percebe que a minha perna vai ficar no ângulo de 90 graus como eu estava. Então, se eu pegar aqui e colocar o apoio de pé, pode observar que minha perna ficou reta. Então, eu recorro ao apoio de pé quando eu vejo que eu estou sentado numa cadeira que ela não regula e a minha perna cai, deixando um ângulo para baixo. Esse ângulo vai causar que tipo de dores? Esse ângulo aqui, ele está exagerado, mas quando você vê pessoas de estatura menor, é exatamente o que você está vendo aqui na TV. O que acontece é que você tem uma compressão aqui da musculatura, diminuição do retorno venoso, dores por essa posição contínua, inchaço muitas vezes nas pernas e o principal, quando a perna vai para frente, eu tenho uma tendência de fazer uma lordose quando eu puxo. Se eu puxar essa perna para cá, eu vou exagerar só para você ter uma noção biomecânica. Se eu fizer isso aqui com a perna, eu empurro minhas costas para trás, certo? Quando a minha perna cai, eu tenho uma tendência de levar as costas para frente. Fazendo isso aqui, você tem um aumento da lordose, que é aquela curva que a gente tem lá do bumbum. Aí dá aquela dor no lombar? Aí quando você está sentado numa cadeira que ela não é boa, você tem, além desse problema da perna, como eu mencionei, você também tem uma dor de incidência na lombar por ficar sentado errado. Quando você coloca a perna reta, você encaixa as costas. Encaixou, você tem uma folga da musculatura e aí você tem a possibilidade de não ter dor ou, se tiver, que seja uma dor menor. Aqui a gente tem um apoio. Muitas pessoas não têm o apoio, ou trabalhando em casa, ou no local de trabalho. Um caixote resolve o problema? Um caixote resolve perfeitamente. Se você pegar um caixotinho daqueles pequenos, que tem assim talvez uns 5, 6 dedos de altura, normalmente já é o suficiente. Você colocar ele e usar de maneira muito tranquila o caixote, colocar ali, você resolve o problema com muita tranquilidade. Que eu posso ir trocando de perna, colocar as duas, posso fazer esse revezamento. Você pode colocar as duas pernas. Normalmente quando nós estamos sentados, como há uma diferença da cadeira em relação ao chão, o correto é você deixar os dois pés. Agora, nós podemos usar o mesmo caixote quando nós estamos em pé, trabalhando estaticamente, como passar roupa, por exemplo, que é uma posição estática de residência.
Isso. Ou quando nós temos um serviço onde a pessoa trabalha numa bancada fazendo algum trabalho, ele também está estaticamente parado. Aí tem um outro tipo de dor e um outro tipo de movimento. Isso, mas assim, os dois estão estáticos em pé. Lá na residência, você pode usar o caixote para poder colocar uma perna e alternar. No ambiente de trabalho, normalmente, existe uma engenharia que se faz um trabalho diferenciado para que esse apoio de pé seja mais elaborado, com uma chapa de inox, enfim, assim por diante. Mas a ideia principal dos dois, ela é uma só. É fazer com que você possa pegar, eu vou ficar em pé aqui, vamos ver se a televisão consegue pegar, e automaticamente você tem essa altura de um pé quando você está passando roupa. Isso essa aí já alternância. vai aliviar. Isso, essa alternância que você faz, você diminui um pouco, porque quando você fica com o pé aqui, a tendência nossa é ter levemente o corpo inclinado para frente. Quando nós ficamos com o corpo levemente inclinado para frente, passando roupa, ou lavando até alguma coisa na pia, essa pequena inclinação de 20 graus, 10 graus que a gente faz, promove uma contração isométrica. Quando nós estamos na posição reta, nós temos uma musculatura que está contraída, mas dentro do seu natural. Aqui ela exerce uma força maior para que eu não caia. Certo. Essa contração é que dá dor. Tanto é que muitas pessoas falam, estou lavando alguma coisa na pia, não aguento dor. Aí a gente pode dizer que E o aí- caixote equilibra. Isso. Aí o que você faz? Se você colocar o pé aqui, você encaixa um pouco as costas e faz com que ela fique próximo daquilo que seria o normal de uma posição em pé. E aí você consegue trabalhar um pouco melhor e você vai alternando os pés para que essa elevação possa encaixar o quadril para trás, como eu mencionei. Porque o problema da postura em pé é que a gente fica com uma hiperlordose aumentada. Lupa, já que a gente está em casa, você está falando de passar roupa, de lavar louça, então usa o caixotinho. E na hora de varrer o chão, de passar o mop, de passar o rodo? Muita gente tem dor, eu particularmente tenho dor nesse momento. Perfeito. Qual é a forma correta, cabo correto? Embora, quando estava aqui no primeiro bloco, o doutor até mencionou dos ambientes de trabalho, ergonomia, em relação à casa e tudo que a gente tem em casa, maçaneta, pegar uma panela, como ele mencionou, ele fez uma colocação muito interessante, porque realmente tudo ergonomicamente dentro da casa é pensado. O que acontece é que às vezes nós temos determinados tipos de situações ergonomicamente que nos facilita a situação do dia a dia para manusear o que temos em casa. Quer seja televisão, cabo de vassoura e assim por diante. Porém, existem outras que são necessárias tomarmos cuidado porque nós usamos com um pouquinho mais de frequência. E aí esses que nós usamos um pouco mais de frequência é que pode trazer a dor. Por exemplo, você pega um cabo de uma panela, você não faz com frequência, porque você pega ali, fez a comida, acabou. Sim. Agora vamos mudar o cabo, um cabo de vassoura, por exemplo, que nós estamos. Que usa mais se você de pesos. repente vai fazer uma limpeza, você fica mais tempo com o cabo de vassoura limpando. Então esse nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque a maneira de você usar, se você já tem uma tendência de dor, ao executar o serviço de casa, aquilo realmente pode potencializar a sua dor. E muito. E muito. Então o que acontece? Esse cabo, nós já estamos com um cabo já dentro do que a gente chama de ideal. Tem quase o seu tamanho esse Isso, cabo. quase o tamanho. O que acontece? Normalmente, digamos que o cabo seja desse tamanho que normalmente os outros cabos são. Sim, são bem O menores. que acontece? Os cabos comum que nós temos que dobrar as costas um pouco para fazer o movimento. Normalmente é esse movimento Isso. que a gente Que faz. é justamente aquilo que eu falei, que quando a gente trabalha numa bancada, a gente tem uma flexão da coluna. Isso é ruim. O cabo é a mesma flexão, percebe? É a mesma coisa, Olha, então. numa bancada trabalhando, né, você dobra um pouquinho para poder fazer os movimentos, e aí o cabo, o mesmo movimento. E aí esse movimento contínuo, e ainda muitas vezes a gente costuma levar a mão lá na frente e voltar. Contínuo e demorado, E na maioria das vezes. Exatamente. E aí muitas vezes a gente leva lá na frente e busca sujeira. Ao invés de ir atrás da sujeira, normalmente a gente costuma até alongar um pouco o braço. E aí você vai e volta. E o alongar nesse momento não é bom. Esse movimento contínuo, ele é muito ruim para quem já está com algum tipo de problema. Você pega às vezes alguém já com seus 30 anos, 35 anos, sempre trabalhando, fazendo serviços pesados, às vezes não tem uma atividade física muito adequada, não pratica algum alongamento. Essa movimentação para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, 1 cômodo, 2 cômodos, 3 cômodos, 1 dia, 2 dias, Acabado 3 dias, no fim do dia.
Com certeza absoluta influencia. O ideal, Lupa, é usar como? Qual o tamanho de cabo? Esse tamanho é ideal? Isso. Como deve ser o movimento? Um cabo mais ou menos da altura da pessoa, não necessariamente igual a esse que está bem próximo da minha altura, talvez um pouquinho menos, mas um cabo que realmente seja diferente do que a gente vê no cotidiano. Certo. Alto. Por quê? Porque aí nós vamos trabalhar com o braço aqui, dessa forma, e aí esse movimento vai facilitar, porque nós temos uma tendência... É trabalhar em pé. De levar até a sujeira e voltar. Nós não vamos até a sujeira e vamos limpando. Normalmente a gente faz isso aqui. Então o cabo longo, mesmo que você levar lá, te mantém numa postura reta. Então esse movimento é o correto de você fazer. Por isso que hoje, nas empresas, você já verifica que as empresas praticamente compram um cabo longo como esse aqui que nós estamos vendo. Exatamente. Então o cabo influencia demais e se você puder comprar, normalmente você tem aí cabos até de madeira já alongados, que são os maiores, e tem os de inox, que eles são rosqueados, que você, às vezes, se acabar a vassoura, alguma coisa, você tira só o cabo e coloca na outra. Então o cabo faz total diferença. Deixa eu guardar esse cabo. Lupa, esse assunto é muito interessante, a gente tem muito o que falar. Muito. Agora, só pra gente finalizar, porque essa dúvida também não poderia deixar passar batido. Principalmente com a gente trabalhando em casa, muita gente trabalhando em home office. Posição dos braços na hora de usar o computador. Esticado, dobradinho, precisa mesmo ficar totalmente em cima da bancada? Sim, eu vou sentar para poder mostrar para você, vai ficar mais fácil. A questão do trabalho de home office, ou até mesmo no próprio escritório que a gente esteja trabalhando, o que acontece muitas vezes é que aí eu vou voltar na questão da cadeira. Você tem, às vezes, uma incompatibilidade da mesa versus cadeira. O que acontece? Você, muitas vezes, vai regular a sua cadeira para poder ficar com o pé no chão, correto? No ângulo certinho. Isso. E, às vezes, você tem uma estatura menor, então você abaixa a cadeira para o seu pé encostar no chão. Certo. Quando você abaixa a cadeira para encostar no chão, a sua mesa fica meio alta. O que você faz? Ao invés de você ficar numa posição, como eu estou aqui, de 90 graus do braço, o correto é a mesa estar nesse padrão aqui, para que eu venha com o braço e trabalhe aqui. Se eu abaixar muito a cadeira para os pés encostar, a mesa vai ficar meio alta. O que eu vou fazer com o braço? Vou trabalhar aqui em cima da mesa. Eu vou exagerar para você ter uma noção, não que a gente trabalhe aqui, mas para você ter uma ideia que a gente levanta o braço, coloca sobre a mesa e trabalha aqui. Quando você ergue o braço, pouco que seja, e trabalha aqui na mesa, ainda que você descanse o braço sobre a mesa, mas vira e mexe, você levanta o braço um pouquinho, movimenta aqui, volta ali, e todo movimento você tem que contrair um pouquinho isso aqui. Essa parte de dor aqui no trapézio, com dor de formigamento na mão, é uma das maiores incidências que a gente tem, porque a posição está ergonomicamente errada, e aí você tem contração, e aí tem formigamento e dores no braço. Então o correto da mesa é você abaixar a cadeira e colocar aqui. Correto? Certo. E vim com a mão aqui. Ah, mas a mesa minha não dá. Sem então forçar faz o os seguinte, ombros. se não deu, levanta então a cadeira, arruma um apoio de pé, levantamos a cadeira, ela subiu, estou mais alto, arruma um apoio de pé, que é mais fácil do que comprar uma mesa. E entra na mesa e trabalha aqui relaxado. Então, se você quer subir para poder ficar numa altura boa da mesa, se o seu pé faltar no chão, compre um apoio de pé. Porque aí você resolve ao invés de comprar uma mesa. Lupa, muito obrigada pelas suas dicas. Dicas de saúde, dicas de economia. Tenho certeza que ajudou muita gente em casa. Eu, pelo menos, fui ajudada aqui hoje. Eu agradeço. É um caso, assim, é um tema, né, um assunto extremamente importante que muitas vezes tira a qualidade de vida das pessoas. Muitas vezes falta uma pequena orientação básica, até de como proceder dentro de casa. Você pega pessoas que são passadeira e que muitas vezes isso influencia diretamente na vida dela, socialmente e economicamente. E muitas vezes uma pequena orientação dessa faz com que de repente mude a questão social, a questão dela economicamente e até a vida dela do dia a dia com as pessoas, porque com a quantidade de dor menor, a irritabilidade vai embora.
e a pessoa consegue até ficar mais tranquila. É isso mesmo. Obrigada, Lupa. Qualidade de vida. Espero que esse programa tenha te ajudado a ter mais qualidade de vida. Quer assistir novamente, quer tirar suas dúvidas sobre como limpar a casa de maneira correta, sentar na posição correta? Vai lá, youtube.com/Hospital de Amor. Até o próximo Hora da Saúde.